Portanto, hoje nós vamos falar sobre pausa. Para você que vive nessa vida frenética, como todo mundo, acredito eu que a maior parte das pessoas, né, vive conciliando os papéis que nós temos nessa vida, né, entre cônjuge, profissional, a parte pessoal, cuidar do corpo, é muita coisa e é complicado falar em pausa, né? Mas antes, é claro que eu preciso falar para você se faz sentido todo esse conteúdo que eu trago aqui para você. Já aproveita, já dá um like, já se inscreve no canal, porque assim, fazendo isso, você vai estar me falando, Tati, você está no caminho certo, eu estou gostando do seu conteúdo, ok? Já interage. E aliás, coloca aqui nos comentários para mim o que você está achando. Coloca aqui que eu adoro ouvir vocês. Me deixe saber o que você está pensando sobre todo esse conteúdo, ok? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar hoje sobre o poder da pausa. Pois é, a pausa é poderosa. Quando nós estamos naqueles dias de tristeza ou doentes mesmo, sabe? Ou eu vou fazer até um entre parênteses, naqueles dias quando nós estamos, aqueles dias de mulher, né? Nós estamos mais sensíveis, digamos assim, tá? Nós não conseguimos nem pensar de dor ou precisamos de uma pausa, definitivamente. Acredito eu que você várias vezes já deve ter sentido na vida isso, fala assim, nossa, eu preciso respirar, né? Eu preciso realmente fazer uma pausa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E quando nós falamos de pausa, eu particularmente ou automaticamente lembro de música, né? É onde as notas musicais e a pausa é uma combinação, né? Que formam os sons, né? Que formam a música, o ritmo, né? Para falar mais precisamente, tá? E é disso que a música e a vida são feitos, certo? De movimento e pausa, movimento e pausa, ok? Fica aí já a primeira dica. Nessa correria frenética que nós temos todos os dias, né? Você fala, poxa vida, todos os dias é a mesma coisa, é uma correria, é um apaga incêndio, né? Uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, né, é você conseguir parar e respirar, e você olhar esse ambiente aqui, ó, dar uma olhada aqui, percebe? Ou seja, é muito complicado, né? Ou parar quando nós precisamos de fato parar, né? Quando o nosso corpo e a nossa mente falam assim, nossa, eu não aguento mais, né? Às vezes tem aquele choque que o nosso corpo e a mente fala, né? Isso, né? E aquelas pausas que nós chamamos de estratégicas, tá? Nós, como o happy hour, ou como um bate-papo com os amigos, ou aquele simples cafezinho no meio do expediente, tá? E olha que eu não tô falando sobre você parar, você fala, pô, mas todo dia, Tati, eu sento na TV e fico zapeando lá, eu tô fazendo uma pausa. Não, aí que você se engana, tá? Eu não tô nem falando sobre o sono noturno, de ficar sem fazer nada nas redes sociais, isso não é pausa, ok? Isso não é pausa. Mas independente de se for uma pausa emergencial, que nós somos obrigados a fazer, ou estratégica, aquela que você determina durante o seu dia, ela se faz necessária. E é disso que nós vamos falar, é disso que eu quero abordar hoje. Nós temos dois lados da moeda, né? Quando nós escolhemos e quando nós somos obrigados a fazer essa famosa pausa. Vamos falar da primeira primeiro, ok? Nós temos 24 horas, dentro delas, né, deve existir aquele famoso intervalo. Eu não estou falando de parar para comer, você fala, ah, mas eu faço almoço, Tati, ah, mas eu paro para jantar, eu sento, ah, mas eu paro um minuto para ficar navegando no celular, não. Isso não conta como intervalo, como pausa, por quê? Porque você está trabalhando a sua cabeça nesse momento. Você está comendo, mas automaticamente você está conversando, você está interagindo. Raramente nós comemos sozinhos, né? Então você está trabalhando o cérebro, você não está em modo stand-by, digamos assim, né? Aquele modo onde você está pausado, tá? Então, entenda isso. Essa é a segunda coisa que eu preciso falar para vocês, né? O que realmente é pausa, tá? Eu tô falando de largar tudo. Você fala, poxa,
parei. E eu vou lá fora no escritório respirar um ar durante uns 10, 15 minutos. Eu vou parar no meio da minha manhã ou no meio da minha tarde para poder ouvir os pássaros, dar uma volta na praça ou não sei o que você, qual é o seu prazer, né? Qual é o seu momento de pausa, ok? Puxa a criatividade aí, tá? Mas o fato é rápido, né? 10, 15 minutos é o suficiente. E sim, isso relaxa a nossa mente. Mais do que isso desvia a nossa atenção das tarefas do dia a dia que você está executando e traz a sua atenção para você. Olha por que eu falo que a pausa é poderosa, tá? Você trabalha o foco em você, ok? No seu corpo, na sua mente. Você olha para o seu dia. Você para e você fala, pô, olha, eu parei, eu tô vendo esse cenário aqui, ó. Mais nada, sem celular, sem música, sem ninguém, eu tô sozinho olhando esse cenário. Você automaticamente, você mergulha dentro de você. Isso é um tanto quanto, literalmente, isso é natural. É um processo natural. Fica 5 minutos parado aqui, olhando aqui para essa rocha, para você ver o quanto você não viaja na maionese, como a gente fala, né? Você viaja na maionese e começa os pensamentos a fluírem, a brotarem. Você fala, nossa, eu fui longe. É esse o propósito da pausa, ok? É fazer você ir longe, entende? Mas vamos lá. São necessários apenas 10, 15 minutos. Você fala, poxa vida, mas eu não tenho tempo para fazer uma pausa, tá? Você não sabe o quanto eu trabalho, você não sabe, eu tenho criança, eu tenho pet para cuidar, eu tenho casa para limpar, eu tenho tudo isso. Eu também tenho. Eu também tenho. Percebe? Ou seja, nós precisamos, basta 10, 15 minutinhos para que você consiga, tá, fazer a diferença na sua vida, porque isso sim vai fazer toda a diferença na sua vida. Experimenta passar um dia fazendo pausas, ok? E um dia na correria total. Veja como você se sente no final do dia. Depois você me conta aqui nos comentários. Depois você me conta só se realmente você fala, poxa vida, o dia com a pausa foi muito mais gostoso, foi muito mais produtivo, foi muito mais além daquilo que eu esperava que seria. Assim que a gente se sente, entende? Eu tenho certeza que você também vai se sentir assim. Faz isso, experimente, né? Experimente. Inclusive, os especialistas, eles dizem que é uma estratégia de produtividade. Olha só como vai longe isso, tá? Existem estudos científicos, não é assim, ela está falando porque existem estudos científicos onde trabalham essa necessidade. Inclusive uma técnica Pomodoro, que eu já até expliquei aqui, que eu não vou nem comentar, mas o fato é que muita coisa foi abordada com relação ao poder da pausa, ok? Então, aquele velho molde, né, de ficar horas e horas a fio, trancafiado naquelas quatro paredes, né, naquele mesmo ambiente e produzindo, né, vamos colocar entre aspas, né, produzindo. Além de ser estressante, esse velho molde, porque sim, é um molde muito velho, tá? Além de ser estressante, não é produtivo de verdade. Você fala, poxa vida, hoje eu trabalhei 10 horas seguidas. Você trabalhou mesmo 10 horas seguidas? O quanto você produziu? Vamos medir isso. O quanto, não se controla o que a gente não mede, né? Vamos lá, vamos medir. Isso eu sempre falo, né? Vamos lá, vamos medir. Então, aí sim, depois você realmente conseguiu, porque você não conseguiu, eu tenho certeza absoluta, porque você é ser humano. Você é ser humano. Nós, como seres humanos, nós precisamos. O cérebro não processa mais do que um determinado tempo de muita intensidade de informação, de produtividade. Ok? Então, isso não é produtivo de verdade, por incrível que pareça, tá? Portanto, pegue uma água, um copo d'água e faça uma pausa agora mesmo. Algumas pessoas, inclusive, chamam isso de ócio criativo. E é muito bacana, porque realmente, quando você para, você dá o direito de 5 minutos, 10 minutos ficar
olhando para uma paisagem, sabe assim, por nada, vem muita criatividade, vem muita coisa na nossa cabeça. Isso é um processo natural, como eu já falei, certo? Então, realmente, isso ativa a nossa criatividade. Esse é só mais um poder da pausa, ok? Houve uma época que o meu irmão, ele almoçava, né? Ele tinha 2 horas de almoço e no almoço dele, ele parava para poder dar um mergulho no mar. Eu achava aquele incrível. Ele sempre teve esse potencial de pausar a vida, sabe? Ele tira umas fotografias, um cenário lindo, ele consegue viver o momento. É muito bacana isso. E por que eu tô falando isso? Ele tinha 2 horas de almoço e ele morava bem pertinho da praia, então ele ia almoçar, dava um mergulho, já relaxava no dia, fazia a famosa pausa dele, certo? Sozinho, relax, e voltava para o trabalho à tarde normal, já renovado, porque é isso que a pausa faz, nos renova, certo? E então, por que eu estou contando isso, né? Para você encontrar a sua forma. Você fala, poxa vida, seja criativo, seja criativa, né? Você fala, o que eu gosto? Será que dá para encaixar na minha rotina? Será que dá para eu colocar? Ai, Tati, mas não é possível. Será que não é? Vamos pensar um pouquinho, porque às vezes pode ser. Basta querer, certo? 10, 15 minutinhos é o suficiente. Então, para você sair daquele estresse, né? Você fala, poxa vida, definitivamente o meu dia, você dá cor para o seu dia. Entende quando você faz isso? Meu dia renova, ele é outro quando eu faço isso. Você vai sentir isso, certo? Você vai sentir isso. Então eu tenho certeza que se você fizer isso, colocar na sua rotina, você vai ser mais produtivo, mais criativo em suas ideias, em suas decisões, ou seja, na sua vida, tudo vai melhorar por essa simples ação. Nunca subestime, né, o poder do simples, né, o poder mas 10, 15 minutos é tão pouco. Não é não. Acredite em mim, não é não. Ok? Apenas experimente, depois você me conta, para ver se é pouco ou não. Vamos lá, o fato é que é muito preocupante quando nós não temos controle. Agora eu vou falar daquela segunda, né, aquela segunda parte. É quando a vida nos obriga a pausar, né? Você para por causa de uma doença, você para porque definitivamente a vida leva o nosso emprego, daí você vai ladeira abaixo, o ente querido, acontece alguma coisa. Enfim, nós temos várias situações, né, que a vida nos obriga a pausar, certo? Para ajudar alguém, né? Você fala, poxa, minha mãe tá doente, meu pai tá doente, eu tenho que pausar minha vida em pró alguma coisa maior naquele momento, certo? E nós não temos controle dessa situação. E esse é normalmente o momento onde nós perdemos o chão, né? Se você conversa com as pessoas, eu já atendi bastante gente nesse momento, você fala, poxa vida, é muito complicado você gerenciar isso, né? Você deixar de lado a sua vida, pausar, né? Você fala, poxa, eu tô mal, eu preciso ajudar alguém, ou seja, você deixa de lado, você fica sem rumo, normalmente você perde o seu norte, tá? Portanto, o que eu posso te falar é pare, respire, permita-se viver essa dor, dor do luto, né? Permita-se viver a melhora, né, do seu corpo. Você fala, poxa, o meu corpo precisa se restabelecer, ele não tá legal, eu preciso de uma pausa no final de semana inteiro, eu preciso descansar. Sabe quando a gente fala, eu tô exausto, eu preciso descansar bastante para poder me restabelecer. Então, permita-se fazer isso. Isso é importante. Isso é muito importante, inclusive, certo? Ou um tratamento adequado, né? Você fala, poxa vida, eu preciso de uma pausa para fazer um tratamento. Não cria resistência. Simplesmente vai lá. Siga o fluxo do universo, como eu digo, né? Eu adoro essa frase. Siga o fluxo do universo. E descanse se o universo está mandando você descansar. Afaste-se se o universo está mandando você se afastar. Simples assim, certo? Naturalmente, eu preciso comentar duas coisas. Por mais que doa,
existe um tempo limitado para essa restauração, para essa pausa, tá? Existe um momento limitado, tá? Tem um tempo, um período. Nós não devemos ficar de luto por muito tempo. Não devemos ficar doentes a vida toda, você entende? É essa a questão. Impor limites para nós mesmos é necessário. Eu sei que isso é difícil. Você fala, poxa, Tati, sério mesmo que você está falando isso? É difícil quando você perde, né? Uma pessoa, é difícil quando você tem uma doença grave, acontece alguma coisa grave, você precisa pausar para poder se focar naquela coisa. Isso é complicado, mas precisa de um período. Eu vou te contar uma história. Houve, por falar em período, né? Houve uma época, uma fase em que eu ia, algumas tardes de domingo, tá? Eu passava a tarde numa casa de recuperação de pessoas portadoras do vírus da AIDS, tá? E a gente levava lanche, a gente rezava, fazia rodinha, bate-papo. Era uma tarde muito gostosa. Eu confesso que me impressionou muito. Quando eu comecei com esse trabalho, eu não sabia o que esperar, né? Mas eu esperava muita dor. Essa era a verdade. Eu esperava muita dor, mas me impressionou muito positivamente. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, nossa, eles tinham tanta energia, eles tinham tanta vida. Tinham tanta vida. Isso é verdade. Você fala, poxa vida, eles sorriam. Eles sorriam. E isso é interessante porque eu nunca vi tanta vida dentro de um espaço só. E aquelas tardes realmente foram maravilhosas, eu posso falar, tá? E quando nós chegávamos a algumas oportunidades, alguns colegas não estavam mais lá, né? Mas não tinha tristeza. Isso que eu achei muito interessante. Não tinha tristeza, apenas felicidade. Por quê? Porque eles estavam vivos, eles estavam bem, eles estavam se tratando, e é disso que eu estou falando. Entenda? Essas pessoas, elas iam lá, faziam um tratamento e depois voltavam para suas vidas normais. Era uma pausa que eles faziam. Tudo bem, era uma pausa longa nesse caso, era uma pausa longa, né? Mas tudo bem, eles eram resilientes, né? Eles se resignaram e fizeram o tratamento e voltavam para a vida normal. E tinham alegria. Isso que é mais interessante. Eles vivem. É assim que deve fluir o universo. É disso que eu estou falando, de você seguir o fluxo do universo. Compreende o que eu estou falando agora? É quando você não cria resistência e você simplesmente faz. Apesar de, eu preciso cuidar de um familiar, tudo bem, vai lá e cuida. Dá uma pausa na sua vida, não tem problema. Faz parte. Não é importante para você também? A gente fala de pausa que em alguns momentos não é tanta pausa, porque nós sempre aprendemos. Entende? Então tudo é questão de perspectiva, de ponto de vista. Faz sentido isso? Pois é. Ter pausa é fundamental. Acredito que se você chegou aqui até esse ponto, você já entendeu o quanto é importante o poder dessa pausa, né? Desse parar um pouco, né? Mas a vida é feita de música. Lembra que eu acabei de falar? As notas sem pausa não servem de nada. E vice-versa. A pausa sem nota também não serve de nada. A vida é movimento. A vida é movimento e, portanto, viva a pausa. Mas não deixe que ela te amoleça, que ela te deixe cada vez pior. Nós temos o péssimo hábito de cair nas zonas de conforto e muitas vezes a pausa ela traz esse conforto para nós e nós não queremos sair de lá. Então, cuidado, né? Cuidado, isso aí é perigoso. Por isso que eu falo para você que tem limite. Eu acabei de falar, eu fui dura, né? Mas é verdade, tem limite. Você precisa gerenciar isso com muito carinho, com muito amor, porque realmente nós nos sabotamos em algumas oportunidades. Nós deixamos com que essa pausa nos amoleça, nos deixe cada vez mais, literalmente, sem produtividade e pronto, a nossa vida para. Literalmente, da pausa vai para parar, entende? Então,
apenas a pausa, ela tem apenas uma função. Ela fortalece a gente em todos os sentidos, tá? Então fortaleça-se, faça uma pausa, fortaleça e volte melhor ainda. Volte mais forte de quando que você pausou. A pausa, lembra, não é parar. Olha só a diferença, né? A pausa não é parar. A pausa é fazer literalmente um pit stop, digamos assim, né? É cronometrado. Entende? Para você que gosta aí de Fórmula 1, tudo é muito gerenciado, muito bem gerenciado, por sinal, né? Então, restaure-se e volte para a luta. Percebe? Vai lá e faz. Restaure-se para suas conquistas, para os seus sonhos. Entenda que existem momentos e momentos. Ah, mas agora eu preciso pausar. Ok, vai lá e pausa, sem problema nenhum. Mas agora eu preciso voltar para ativa. Vai lá e volta para ativa. Faz o seu melhor, renovado, né? Como que eu posso falar? É totalmente reestruturado. Você fala, poxa, semana passada eu estava doente, agora eu tô zerado. Vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo, como nós falamos, né? Vai lá e faz, ok? Então, isso que eu queria trazer para você hoje. A pausa é importante, sim. A pausa é poderosa, sim. A pausa, ela traz benefícios mil para nossa vida, qualidade de vida, para nossa saúde, inclusive, e para nossos sonhos, sim. Mas a vida é feita de movimento. Então, vai lá, equilibra esses dois, ok? Apenas isso. Equilibre esses dois, que daí você vai se dar bem. Que daí você vai ao alto e avante, ok? Vai além. Era isso que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha anotado, espero que você tenha, né, processado isso. E mais uma vez, obrigada, pessoal. Mas claro, eu falei que eu sempre vou terminar fazendo aquela pergunta provocativa. E aí? Como foi o seu dia? Você parou 5 minutinhos hoje para avaliar? Você parou 5 minutinhos para ver as suas ações, suas reações, como você está indo, para fazer ajustes, sim ou não? É importante. Você fez essa pausa, por falar em pausa, né? Hoje nós falamos de pausa, né? E aí? Você fez essa pausa no seu dia? É importante você fazer essa pausa, 5 minutinhos, e se fazer algumas perguntas, né, para você melhorar cada vez mais. Você viu como a pausa é importante? Pois é. Então vai lá, pausa, 5 minutinhos, descobre, reajusta e vai, continua em frente, ok? Simples assim. Mais uma vez, obrigada, pessoal, e ó, até a próxima. Tchau.